É o seguinte, hoje como eu estou sozinho, não tenho o Rogério para me ajudar, né? Por exemplo, para vocês verem como é que é a vida. Né? Nossa. Quando o Rogério ele vai fazer o café filosófico dele, todas as coisas dele, eu fico aqui para ser o cameraman, para ser o operador de slides. E o jovem né? aqui para ser o cameraman e o operador de slides. E quando eu venho fazer o meu curso, eu tenho que vir sozinho. Tá gravando aí, Marcos? Tá. Eu acho que é um certo preconceito contra mim. Talvez porque eu seja professor de História e Filosofia, né? E professor de História e Filosofia é uma raça do inferno. Professor, né? quer que eu fique... Professor, vocês vão perceber... Quer que eu fique aqui no slide? Calma, eu vou escolher alguém. Altas. Messias, por favor. Nossa. Então, você sabe apertar o botão, né, Messias? Sei. Ótimo. A hora que eu for pedir, tá? A hora que eu fizer assim, você aperta Ou o então botão. faz igual o Rogério. Faz o teste aí, vamos lá. Não foi. A pessoa não sabe. Pode voltar, por favor. Isso, né? Isso. Então, vocês vão perceber principalmente a linguagem diferenciada de uma aula em que nós não temos uma obrigação de conteúdo, né? Por exemplo, o RPG que o Rogério está ministrando, ele faz aquilo que ele quiser, da forma que ele quiser. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu escolhi um cronograma que eu acho legal dentro da parte da filosofia. Eu vou explicar ela hoje e a partir das próximas aulas nós vamos começar. Como é que vai funcionar? Nós vamos criar um e-mail para os cursos e todo mundo vai ter um e-mail e a senha. Então tudo aquilo que for da filosofia, tudo aquilo que for da RPG, quais dias você tem que vir para criar seu personagem, tudo vai estar lá nos e-mails, nos livros, tudo, né? E vai ficar à disposição da gente. Para que vai servir isso? Tudo aquilo que a gente for fazer de atividade do curso de filosofia vai ser feito ali, né? Vocês vão entregar a atividade via e-mail, como se fosse um EAD. E isso vai ser filtrado e vai ser publicado no blog, tá? Então por isso a importância, né? Então eu escolhi um conteúdo bem legal, né? Não sei se vocês chegaram a ver no blog, lá naquela cartilha que tem, lá tem um cronograma didático do que será apresentado, né? Nós vamos utilizar um cronograma parecido com um cronograma de faculdade. Ou seja, para entender filosofia, não adianta a gente começar estudando filosofia contemporânea. Ou seja, aquilo que os filósofos de hoje estudam. Nós temos que começar a estudar a filosofia de acordo com o que pensavam os antigos, né? E eu escolhi para começar justamente a filosofia que é considerada clássica, né? Ou seja, nós vamos começar pelos pré-socráticos. O que significa isso? Pré, a palavra pré, anterior a Sócrates, né? Ou seja, os filósofos que são anteriores a Sócrates, né? São filósofos que, ao meu ver, eles são muito mais honestos, né? Ou melhor, ingênuos de uma forma de pensar de mundo. Uns pensavam, por exemplo, que o mundo era feito através da água, né? Então eles viam a água evaporando e eles acreditavam que a água deu origem ao céu, por exemplo, né? É lógico que a gente sabe que hoje em dia esse pensamento está falho, mas imagina só, os caras não tinham nada para pensar isso. E mesmo assim eles pensaram coisas que seriam possíveis. Imagina só, nós não temos nenhum tipo de pensador, não tipo ninguém que pensou nada antes. O cara chega e começa a observar, o nome disso é empirismo, né? Quando você observa e chega a uma conclusão. E por mais que a sua conclusão esteja errada, você chegou a algum lugar, né? Você concluiu algo. Por isso que as conclusões socráticas ou as conclusões gregas, elas não podem ser equiparadas às nossas. Hoje nós temos um conhecimento muito maior para poder rebater aquilo que eles pensavam, né? Ainda assim, vou falar uma coisa: os caras pensavam de uma forma muito interessante. Depois dos pré-socráticos, nós vamos entrar lá nas filosofias romanas, o princípio ao cristianismo. Nós vamos fazer um mini curso do cristianismo. E é legal falar disso, nós vamos ter uma base religiosa de como pensavam esses primeiros cristãos. Constantino, depois nós vamos ver Santo Agostinho, depois de Santo Agostinho nós vamos ver... qual é o nome do outro? Santo Agostinho e tem um outro santo. São Tomás de Aquino. Depois nós vamos ver o Lutero como pensador, e não como parte histórica de um protestantismo, mas como pensador. João Calvino, né? E depois nós vamos começar ali Shakespeare, né? Pessoas que criaram uma literatura legal, Thomas More, entre outros, até chegar nos contemporâneos, né? E aí sim nós vamos começar a fazer análises da sociedade em que nós vivemos, né? Porque Platão, por exemplo, ele escreve a política.
é o primeiro a começar a pensar na ideia de política, na ideia de construção de um Estado. E acredite, embora a Grécia fosse uma democracia, o Sócrates ele era contra isso. Ele era totalmente contra a democracia, porque ele sabia o seguinte: a maioria da população é manipulada. Então não adianta a gente deixar o poder na mão dessas pessoas, porque elas não sabem o que fazer com ele. Então, se eu domino a cabeça da maioria, o que acontece? Eu consigo me eleger. Então o voto não tem que ser democrático, né? Alguns filósofos contemporâneos, para vocês terem a ideia do que eu estou falando, isso já era pensado sobre Platão, mas alguns filósofos contemporâneos eles começam a pensar o seguinte: ora, se eu for fazer uma cirurgia, eu quero que a pessoa que vai me operar tenha no mínimo o quê? Conhecimento em quê? Em quê? Medicina. Que ele tenha sido formado. Que alguma coisa me comprove que ele é formado. Que ele tem a capacidade de fazer uma cirurgia. Não é verdade? Se eu vou até uma escola, que é o que vocês estão fazendo, eu quero que o meu professor tenha o quê? O máximo de conhecimento, né? Ou pelo menos o mínimo, no meu caso, né? Pelo menos o mínimo de conhecimento. Não é verdade? Então por quê? Que para escolher a pessoa que vai governar o meu país, nenhum deles pode guardar. Desculpa. Nenhum deles tem uma formação política. Por quê? Né? Não deveria ter algum tipo de curso, algum tipo de faculdade, aliás tem ciências políticas, para a pessoa saber o que ela está fazendo. Como é que se elege um tiririca? Eu acho que no máximo é um protesto. Não é verdade que alguém queira que realmente aquele cara cuide de mim. Se for pro tiririca cuidar de mim, pelo amor de Deus, Flávia, cuida do Titico. Você cuida de mim? É melhor. Né? Você vê que ela tem muito mais inteligência do que o tiririca. Não é verdade? Né? Você é inteligente? E eu? Não. Nós estamos falando. Imagina lá o tiririca, né? O cara ele se autodenomina abestado, né? Ou seja, veja bem, pessoal, um povo que escolhe tiririca para ser seu governante, um cara que se diz um abestado, ou seja, nós devemos escolher pessoas que nós julgamos mais inteligentes que nós e mais capazes que nós para governar, senão vai eu mesmo. Não dizem que quando eu quero uma coisa bem feita, o que eu faço? Faço eu mesmo. Então eu dou na mão do tiririca um poder de governo, ou seja, significa que ele tem mais capacidade que mim. Então, que eu, né? Então o idiota não é o tiririca, o idiota sou eu, que escolho uma pessoa que é mais idiota que eu, né? Para cuidar do meu dinheiro, para cuidar do meu imposto, para cuidar do meu país, né? Então a gente só pode analisar que a gente fez isso por causa de protesto, né? E o que isso tem a ver com filosofia? Tudo, nós estamos pensando. A filosofia ela não é feita de conclusões, de saberes realmente. A filosofia ela é feita de discussão e não de conclusões. Eu não sei se eu estou certo referente àquilo que eu vou falar, mas eu me dou o direito de pensar sobre aquilo e exercer uma discussão. Eu posso mudar de opinião. Muito se engana que aquele que muda de opinião é burro. Muito pelo contrário, ele sabe enxergar onde está errado. É por isso que os petistas eles veem as caquinhas que o Lula e a Dilma estão fazendo nesses últimos 12 anos e não mudam de opinião, né? Porque eles acreditam tão cegamente naquilo que eles não têm a capacidade de mudar a sua opinião, né? Isso, não mudar de opinião e continuar persistindo no erro por orgulho, o nome disso só pode ser burrice, né? Então as aulas de filosofia elas servem para isso. Nós podemos começar a traduzir o que significa a palavra filosofia, né? Vamos tampar aqui o filo e deixar só o Sofia. Alguém já viu alguém chamada Sofia? Alguma menina? Provavelmente, né? Sofia. Você já viu alguma Sofia, Flávia? Ah, é? Então eu vou explicar para você o que significa Sofia, porque eles não precisam saber, né? A palavra Sofia significa sabedoria, ou seja, aquele que tem algum tipo de inteligência, né? E a palavra filo
significa busca. Então quem faz filosofia, ele busca o conhecimento. O grande problema é que, enquanto mais eu conheço, mais perguntas eu tenho. Por isso que a filosofia ela não está aqui para explicar nada, ela está aqui para confundir. Enquanto mais confusão na sua mente você tiver, é melhor para a filosofia. Enquanto menos você concordar comigo, é melhor para a filosofia. Então, é exatamente isso que nós vamos começar a falar aqui. Nós vamos criar, em um primeiro momento, uma bagagem, né? Uma bagagem sobre como é o pensar da filosofia, e depois nós vamos trazer essa bagagem para o nosso dia a dia. Nós vamos começar, através de argumentação, trazer temas específicos, como alguns que eu vou citar aqui, como o direito ou não à morte, né? Como aconteceu com o Robin Williams. Uma pessoa tem direito de se matar? Ela tem o direito de não querer viver? Afinal, será que eu realmente sou dono de mim? Dono dos meus pensamentos? Será que eu realmente sou livre? Será que a sociedade realmente me deixa pensar aquilo que eu quero? Ou será que eu sou um reflexo? Então nós vamos começar a falar justamente disso. E aqueles que começaram a pensar, por mais errados que eles tivessem, por mais conclusões idiotas que eles tivessem, eles pensaram. Tem um exemplo na Idade Média que é show de bola, e eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês: o Menóquio. O Menóquio é muito bom a história dele. Na época da Idade Média, uma época em que as pessoas não podiam em nenhum momento emitir opiniões que contrariassem aquilo que as pessoas pensavam, ou melhor, aquilo que a igreja determinava, porque dentro da Idade Média se vivia uma teocracia. Ou seja, uma teocracia significa que o governo está nas mãos de quem? Povo. Da igreja. Né? Democracia, a palavra demo significa povo, né? Não demônio, tá? Bom, então em uma teocracia ele vai dizer o seguinte: eu descobri a verdadeira essência do mundo. O mundo na verdade era uma massa apodrecida, e essa massa apodrecida que existia no universo deu origem aos homens. Ou seja, nós somos grandes vermes. Não é verdade, família? Né? O ser humano ele é um verme, né? E aí essa história, por mais absurda e mais errada que a gente saiba que está, que não tem nada a ver, chega no ouvido dos padres, dos bispos, e eles começam a achar essa história pega mal. Nós não podemos deixar as pessoas pensar dessa forma. É ruim. Vai que alguém acredita, né? Porque vocês sabem que para toda idiotice tem sempre alguém que vai junto. Tanto é que vocês sabem como é que a gente pode acabar com os otários? Ou melhor, como é que a gente acaba com os malandros? Acabando com os otários. Porque enquanto existiu, já dizia meu avô, que enquanto existiram os trouxas, né? O que acontece? Os espertos, eles deitam e roubam, né? Aí vocês lembram do Harry Potter. Na verdade, trouxa é aquele que não conhece a bruxaria, né? Que não conhece a magia. É isso? É isso, não é assim? Isso aí. Sonserina não, né? Sonserina não. Exato, né? Então, às vezes o pensamento era obscuro, como por exemplo, pensar como alguns filósofos, de que o mundo na verdade era uma porção de água gigante e que havia um céu feito de água, né? Essa água evaporava, criava um outro céu, uma espécie de céu, e até que ele foi muito longe, porque ele dizia que a água subia evaporada, né? Ela evaporava, e por estar lá muito longe ela não conseguia descer. Então ela ficava flutuando. E nós sabemos que lá, por causa da pressão atmosférica, dependendo do peso, o que acontece? A pessoa vai flutuar dependendo ou aquilo que subiu, ela realmente flutua. Então ele teve um pensamento legal: a água é leve, a água flutua e fica lá em cima. Qual a vantagem disso? O céu é formado dessa água para que o sol não faça o mundo pegar fogo. Uma teoria interessante. A gente sabe que não é nada disso, mas é interessante. O cara, olha só, o cara pensou, ele tinha imaginação, né? Você imagina, esse cara não trabalhava. Ele não trabalhava, porque se ele trabalhasse, ele não tinha tempo de ficar olhando para o
cego falando, será que isso é água? Será que não é? Vou pegar uma vara de pescar e vou pescar lá em cima. Não é verdade? Não é? Vou nadar no céu. Mas tudo bem. Aparecem outros, né? É assim que voa. Outros e outros. Como, por exemplo, Heráclito. Heráclito, para mim, é um dos mais interessantes e um dos mais inteligentes do período pré-socrático. Tá? Por quê? O Heráclito ele diz uma coisa que é concreta, que é certa e que vai ser base para outros filósofos muito interessantes também. O Heráclito ele diz o seguinte, e por mais louco que possa parecer, ele traz uma base que é usada ainda no contemporâneo por aqueles filósofos que gostam daquelas coisas, né? O que é a árvore? É isso. Bom dia. É. O que tem de bom? É o que tem de bom. É que nem aparece lá no... Eu tinha um professor que ele chegava e colocava mal dia na lousa. Aí a pessoa, nossa professor, mal dia, o dia é meu, eu desejo o que eu quiser. É simples, é verdade. Né? Então a gente entra na questão do Heráclito. E o Heráclito ele vai pensar o seguinte, né? Passo isso, só passo. Passei, tá, voltando. O Heráclito ele vai dizer o seguinte: as pessoas, elas são algo interessante. E analisando as pessoas, eu vou chegar à conclusão de que elas se parecem muito com o rio. Os rios, quando você vai por uma segunda vez até o mesmo rio, já não é o mesmo rio, porque as águas que passavam por ali já não são as mesmas. Os peixes, a vegetação, em uma segunda ou terceira vez já não são as mesmas também. E o que é pior, você também não é o mesmo quando se banha nesse rio. Ou seja, ele é o primeiro a pensar que o ser humano ele está em constante mudança. Nós estamos mudando o tempo todo. A partir de qualquer momento você muda e se torna outra pessoa, assim como acontece com as borboletas. É bonito isso que ele fala e é interessante, porque se eu perguntar para vocês se vocês são os mesmos que eram há 3 anos atrás, vocês vão me responder o quê? Não. Que não. Não era. Então quem é você? Se você não é o mesmo que você era há 3 anos atrás, quem é você hoje? E quem vai ser você amanhã? E a partir do momento que você tem uma nova informação, quem você será? Então quem sou eu daqui a 1 minuto? Né? Será que alguma coisa que eu falo aqui torna alguma coisa tão interessante que mudou a minha característica? Será que alguma aula que eu tive, alguma dessas aulas que eu tive, algum desses ensinamentos mudou a minha essência, mudou a minha personalidade, mudou aquilo que eu pensava, mudou aquilo que eu sou? Em outras palavras, esse mesmo texto de Heráclito, ele deu, na minha opinião, origem a 2 músicas interessantíssimas. Uma do Lulu Santos, que ele usa exatamente o texto do Heráclito. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi do dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Esse é exatamente o texto do Heráclito. Ele só reformulou aquilo em poesia. Ele vai dizer que tudo está em constante mudança. O Raul Seixas, ele vai trazer uma outra concepção, né, que é a questão da metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? O que ele quer dizer? Eu mudo. E eu mudo o tempo todo. Ah, mas você é uma pessoa que muda de opinião, ótimo. Quando alguém virar para você está sempre mudando de opinião, ótimo. Mude você também. Se eu vi que eu estou errado, olha só, eu tenho muito mais capacidade de admitir que eu estou errado, de dizer que aquilo que eu fiz estava errado, de pedir desculpa por algo que eu tinha feito, do que ser uma pessoa que vai viver 80 anos e nunca mudou de opinião. Tipo o professor Girafales. Meu Deus. Chegou. Chaves, Flávio. Você conhece, Flávia? Sabia? Você assistiu? A Flávia assiste, verdade. Tá? O professor Girafales uma vez ele disse o seguinte: eu só errei apenas uma vez na minha vida. Aí eu sou uma dúvida, sério? Quando? Quando eu pensei estar errado. Ou seja, é uma pessoa que ele nunca vai aceitar o fato de estar errado. Isso é uma coisa muito ingrata na vida dos professores, né? Na vida dos professores.
O professor admitir para um aluno que ele possivelmente estava errado em uma informação que ele deu. Ora, eu sou humano. Se eu disser para vocês que eu nunca erro, eu estou contrariando aquilo que Heráclito disse. Eu posso errar, eu posso mudar de opinião sobre alguma coisa que eu estou ensinando. Eu posso ensinar um determinado assunto hoje e daqui 10 anos eu mudar o foco daquilo que eu estou ensinando. Por quê? Porque eu mudei de opinião. De repente alguma coisa me fez enxergar uma outra coisa que vai me fazer enxergar uma outra coisa. Então, se você analisar a questão do Heráclito, ele já começa a pensar filosoficamente. É o mundo e o meio em que ele vive. Interessante, né? O Heráclito ele traz uma visão fantástica de todas as mudanças possíveis que possam acontecer com o ser humano. Depois do Heráclito, nós entramos na questão dos socráticos, né? E acreditem, quando se começa a surgir as escolas na Grécia, né? Os professores, aqueles que ensinavam em escolas e ganhavam para isso, eles sofrem uma crítica extrema dos filósofos. Os professores eles são chamados de sofistas. O que é um sofista? Alguém que sabe da sabedoria. Alguém sabe. Não. Um sofista é alguém que adquiriu conhecimento. Ótimo. Aquele que tem a capacidade de ensinar alguém, né? Então o que ele vai dizer? Que aqueles que pagam para mim dar conhecimento, ou seja, vocês estão aqui fazendo o quê? Obtendo uma forma de conhecimento e vocês estão pagando por esse curso. Então eu sou o que eles chamam de sofistas, aquele que vende o conhecimento, né? Só que o termo sofista ele vai ser um pouco mais indelicado, né? um pouco mais rude. Ele vai dizer que eu sou uma prostituta, por exemplo. Né? Eu estou aqui vendendo o meu corpo. Qual parte do meu corpo? Bolsinha. Eu estou aqui vendendo o meu intelectual. Estou aqui vendendo, né? Eu vou chegar na esquina e vou começar alguém que quer conhecimento, aula de Roda a bolsinha, roda a bolsinha. Não, vou dar um livrinho, né? Então a gente chega lá na esquina, aula de filosofia e história, R$10. Quem vai querer? Lá no Centro Cultural é 30. Não é verdade? É bem por aí. É bem por aí. Mas no entanto, a gente sabe, né? Eu acho que vocês devem perceber que seria muito mais cômodo hoje, depois de ter trabalhado desde as 7 da manhã até 6h30, eu ter ido para embora para minha casa. Ou seja, embora eu esteja ganhando para isso, dá para perceber que eu sinto prazer em fazer aquilo que eu estou fazendo. Assim como a gente percebe isso lá no professor Rogério, que ele gosta realmente de fazer aquilo. Tanto é que ele viaja, parece que ele está lá. Não parece? Ele, explicando aquele mapa na terça-feira, quem estava aqui sabe, parecia que ele estava lá, ele viu aquilo. Ele foi trazido de lá, ele era o professor de história que estava lá. E trouxeram ele naquele raio, daquele cometa lá do mapa. Ele veio pra cá, ele foi o único que veio pra cá. Em vez de todo mundo ir pra lá, ele veio pra cá. Ele veio pra cá e começou a dar aula de história sobre aquilo. Então o cara viaja como se ele estivesse naquilo. E no meio da explicação eu já não sabia se o cavalo era de Waka Waka, né, se os hebreus estavam ali mesmo, para onde eles iam, eu já não sabia mais. Né? Fora o conhecimento histórico. Todo aquele conhecimento histórico que ele tem é por conta do RPG, acredite se quiser. Né? O Rogério ele não fez curso de história, não fez curso de filosofia, não existe uma faculdade de RPG. Muito pelo contrário. Né? Então, as aulas de filosofia elas servem para isso, para a gente chegar aqui e rir bastante também, porque dentro dessas aulas a gente vai contar bastante piada, a gente vai ter discussões também muito engraçadas, né? Aí partindo do Heráclito, que é uma pessoa que começa a pensar o ser humano, né? Outros vão vir e vão evoluir. O Sócrates, um pouco mais racional que o Heráclito, porque se você analisar, existe um filósofo que ele é poeta, né? Que nem o Heráclito. Ele vai falar, o homem, ele já não é o mesmo homem daqui a um minuto. Ou seja, tudo que eu falei agora eu não posso nem pedir direitos autorais porque foi uma outra pessoa que escreveu que não eu, porque eu mudei. Então se eu mudei eu já não sou mais aquela pessoa, então eu não sei nem quem foi que falou. E hoje eu não sei nem quem eu sou. Né? E amanhã eu não sei nem quem eu vou ser, então eu não sei quem foi que falou. Se fui eu, se foi uma outra pessoa. É filosófico isso, né? É que nem aquela questão da verdade, né?
Vem lá o Paulo Coelho e fala: existem verdades que são mais verdadeiras que a própria verdade. Já ouviram isso? Não. Né? Já. Não é verdade? Mas é a questão dele. Existem vários tipos de verdade. Existe a verdade minha, ou seja, aquilo que eu acredito ser verdade por algum motivo, algo me fez crer que aquilo era uma verdade. Existe a sua verdade sobre a mesma coisa que eu estou falando, que pode ser igual ou diferente da minha. No entanto, essa verdade é uma outra verdade que também é verdade, mas não é a minha verdade, mas também é verdade. Existe uma verdade de conhecimento de grupo, onde cada um pode ter uma opinião diferente, mas todos têm a verdade. E existe a verdade. Só que a verdade ela não pode ser alcançada, porque a partir do momento em que um discorda da verdade, ela já não é tão verdade assim. Então, a partir do momento que um não concorda comigo, não é verdade. Ou pelo menos, não é a verdade. Né? E nós nunca vamos conhecer a verdade da verdade da verdade de nada. Ou seja, nada é verdade. Esse é um ótimo discurso para a gente ficar enchendo o saco dos nossos pais, né? Seu pai chega e fala: a verdade é calma, calma, existe a minha verdade, Existe a sua verdade. existe a sua verdade, existe a verdade. Ou seja, nenhum de nós temos o direito de possuí-la. Posso anotar isso? Existe chinelo. Pode. E foi assim que eu dormi de couro Uma quente. argumentação. O nome disso é argumentação. Foi assim que eu dormi de couro. Não é verdade? Mas é assim que o seu pai vira e pega a cinta e fala: então eu vou te mostrar o que é verdade. Não é verdade? A minha cinta se chama verdade. Eu vou te mostrar. Aí ele fala assim: ele vai falar assim: sim, existe a sua verdade, existe a minha verdade e a verdade da cinta. Vamos ficar com a verdade da cinta? Ótimo. Né? Então existe essa questão aí dessas discussões filosóficas, mas existe também a questão da discussão que é mais racional, né? Aí nós entramos na questão do Sócrates, por exemplo. O Sócrates, ele é interessantíssimo. O Sócrates, ele vai falar uma coisa que define toda a sabedoria dele. E que por mais que a gente pense que ele está falando a verdade, ele não está falando a verdade. Ele está ironizando. A ironia, o que é a ironia? A ironia é uma forma de você dizer a verdade sem a pessoa perceber que você está dizendo a verdade. Né? Você chega para mim e fala assim: não, eu sou uma aluna responsável. Eu falo: você é uma das alunas mais responsáveis que a gente tem. E realmente ela acredita, mas eu sei que é mentira, né? E ela vai achar que é verdade. Não é verdade? Aí é verdade. Não. E diretas para vocês. Ele usa a ironia e ele vive num período da história onde ele percebe que ele pode sacanear, né? Ele consegue sacanear as pessoas. O que isso quer dizer? Né? Ele usa o conhecimento dele e a argumentação para encher o saco, literalmente dito. Né? O primeiro passo que Sócrates fazia para irritar as pessoas é aquilo que o Zequinha fazia no Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Por quê? Por quê? E vocês fazem isso desde pequeno, ou seja, vocês são um pouco Sócrates. Seu pai fala que não, diz vocês por quê? Por quê? Mas o Sócrates, ele falava uma outra coisa. Fale mais sobre isso. Ele era meio que um psicólogo. Fale um pouco mais sobre isso, né? E aí o que acontecia? Ele fazia o cara esgotar o repertório de argumento dele. Enquanto o cara ia falando, ele começava a analisar os erros do discurso. Quando o cara terminava, ele começava: mas isso aqui que você falou não funciona, aquilo ele começava. Ou seja, desmanchava o argumento do cara até o cara começar a perder a paciência. Porque a gente sabe que quando uma pessoa está nervosa, ela perde a argumentação. Uma forma de ironia muito legal. O cara está querendo pedir aumento. Calma aí, Breza. O cara está querendo pedir aumento. Aí ele chega pro patrão e fala: patrão, eu nunca cometi um erro. Aliás, eu só cometi um erro trabalhando nessa empresa até hoje. Trabalhando. Né? Um único erro. Estou aqui há 5 anos e cometi apenas um único erro. Aí antes dele pedir o aumento, o patrão vira e fala assim: então a partir de hoje tome muito mais cuidado. Ironia. Ele sabe que o cara está querendo alguma coisa, né? Ele não vai dar. É verdade? Fala, vocês. Tava falando agora dos pais, né, do negócio da verdade.
Minha mãe mandou minha mãe acabou de mandar uma mensagem. Aprende aí nesse café filosófico sobre filosofia de como tratar a mãe. Medicamento, psicotrópicos, Cardenal. cardenal, Não, tarja preta. Tarja preta. Prozac. Close-up é bom. Só como é a vida. Enfim. 3 doses por dia. Né? Nós vamos entrar também nessas discussões da questão familiar, mas não propriamente dita agora. Hoje eu estou querendo fazer um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar, mais ou menos. Né? Então vamos lá. Depois do Platão, nós vamos ter uma outra coisa interessante, e eu acho que aí sim a coisa começa a ficar confusa, é quando chega, aliás, antes de chegar até Platão, quando se chega em Sócrates ainda, né? O Sócrates, ele vai fazer essa questão da argumentação, que eu estava falando agora há pouco, e ele vai começar a juntar uma série de jovens que param para escutar ele, né? Ele era uma pessoa muito sábia realmente, e as pessoas escutam. O grande problema é que dentro da Grécia ele começa a ser um problema para as pessoas que estão no poder, porque o Sócrates ele fazia uma crítica extrema à política, e ele começava a fazer os jovens se voltar contra os políticos da cidade. Esse era um problema grave, né? E aí derrubam o helicóptero dele em Santos, né? Oh, desculpa, é outro caso. Desculpa. Vocês sabem que nós estamos num cenário político aqui meio esquisito, né? O Eduardo Campos, do avião dele caiu, era o candidato que eu ia votar. Eu também. Tá? Meu, todo mundo vai voltar nesse cara depois E de aí, morto. Eduardo Campos? É que nem cantor, depois que morre todo mundo vira fã. Vamos lá, com a morte do Eduardo Campos, agora surge a Marina. Né? Só que a Marina, eu não sei, eu acho ela mais feia que a Dilma. Então assim, eu fico com medo de nos próximos 4 anos ter que ouvir essa mulher falando. Vocês já viram ela falando? É medonha. Ela parece não sei lá o que, uma caveira esquisita. É pior que a Dilma, porque a Dilma pra mim é o Lula de saia. É a mesma pessoa, o Lula e a Dilma, eu não sei quem é quem. Vocês querem ir no banheiro? Ana, Tá. por favor. É legal cuidar de crianças. Eu Não é muito Achou bonito, leva pra casa. Enfim, vamos lá. Acho que você pode. Por quê? Filosofia. Eu vi também. Putz, eu curto muito essa matéria. É da Eletropaulo esse curso. Por isso. É o melhor Bom, filosofia. e o Sócrates, ele começa a arrumar confusão e ele sabe o poder que ele tem entre os jovens, e ele começa a colocar os jovens, né, contra a política. E esse é um problema sério, né? E eles arrumam para a cabeça do Sócrates, eles mandam o Sócrates para a guerra, né? Ou seja, vai fazer filosofia de guerra, né? Vai lá pensar na guerra. E quando ele volta, ele é responsabilizado pela derrota. Nossa, né? parabéns. Ele é responsabilizado por cima. Eles fazem isso muito com o técnico de futebol, né? O Filipão entrou em campo, por isso que o Brasil perdeu 7-1. Foi por isso, né? Tá. Sabe que acharam mais um gol da Alemanha, né? Enfim. Bom, eu acho que isso já nem é mais piada, porque mexe com o nosso... A única coisa que faz o brasileiro pensar um pouquinho, né? Por isso que falam que A única coisa boa, a torcida são milhões de treinadores, né? Cada um já escalou a seleção, mas não terminou o Fundamental 2. Nossa. Enfim. E o Sócrates, ele é condenado, né? E a condenação do Sócrates é a seguinte: a gente não vai matar você. A gente não vai matar você. Só que a gente vai proibir você de fazer qualquer tipo de discurso aqui na Grécia. Qualquer tipo de discurso. Eu não terminei de falar, né? Mas derrubaram o avião dele, né? Do Eduardo Campos. Não estou falando do Sócrates, tá? Eu já falei da Marina Silva, já falei do Lula, não falei do Aécio Neves, né? Então, para não ser injusto com o candidato, a gente tem que falar dele. Ele sabe que senão o TSE entra com um processo contra a gente. A gente tem que dar o mesmo tempo para cada candidato. Então, eu já falei do Eduardo Campos, da Marina Silva, já falei do Dilma ou da Lula, sei lá, tanto faz. Agora eu vou falar do Aécio Neves.
A família Neves tem o costume de não assumir o poder. Vocês sabem por quê? Não, né? Fodeu, que né? Porque lá em 88, quando teve as eleições, a primeira eleição democrática depois da ditadura, quem ganhou a eleição foi o vô do Aécio Neves, o Tancredo Neves. Meu avô chamava ele de Tancreira Neves, né? Tranqueira Neves. Né? Enfim, o Tranqueira, ou o Tancredo, ele morreu antes de assumir. O cara chegou lá no discurso de posse, né? Vamos levar o Brasil à democracia. Aí ele passou mal e morreu. Acho que falaram pra ele assim: não vai dar tempo, você não vai conseguir, esquece. E na política tem muito disso. O Jânio Quadros, ele ficou com medo de morrer, e quando ele renunciou, ele disse assim: forças ocultas me levam a fazer isso. Algum tipo de bruxaria? Não, eu matar ele. Joaquim Barbosa, ele se aposentou e começou a postar sobre futebol. Não, mentira. Ou seja, o que leva um cara que fez tanta polêmica com o mensalão a renunciar e não falar mais nada? Enfim. Então assim, nós vivemos um cenário que eu não sei, minha vontade é viajar ao invés de votar. O Sócrates era uma das pessoas dessas, que ele colocava um monte de coisa na cabeça dos outros. Então vamos fazer o seguinte, para resolver o problema a gente matar ele. Mas aí o pessoal pensou o seguinte: lá na Grécia eles eram muito mais inteligentes. Porque vocês viram, o Eduardo Campos morreu, agora tá todo mundo com peninha dele, vai votar todo mundo na Marina Silva. Não é eu, calma, tá falando, tem que deixar. Enfim. Então assim, as pessoas elas são muito carinhosas, né? Basta ver velório. Velório é uma coisa muito engraçada, principalmente na minha família. Morre alguém lá na família, todo mundo vai no velório, chega lá, ele era tão bonzinho, vivia falando que o cara não prestava. Exato. E quando morre, vira todo mundo santo. Não é verdade? É mais ou menos por aí. E os Sócrates, eles pensaram nisso: a gente matar esse cara, o pessoal aí vai se revoltar. Nós não queremos uma revolta, nós queremos tirar o cara. E aí eles falaram: a sua condenação vai ser o seguinte: nós não vamos te matar, mas você vai ficar proibido de falar para qualquer tipo de jovem. Legal, né? Bacana. O Sócrates virou e falou assim: qual a diferença de fazer isso e me matar? Ou seja, se você me proibir de fazer aquilo que eu gosto de fazer, você me matou. Ideologicamente eu estou morto. Então faz o seguinte: me mata de verdade, que é melhor. Morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E morreu. E aí, o Sócrates é condenado. Tá bom, então você prefere? Prefiro, então me mata. E aí ele é condenado a beber circuita, que é um veneno. E as últimas palavras de Sócrates: eu devo um galo a um feirante ali, paga pra mim. Essas são as últimas palavras de Sócrates. Por que ele falou isso? Alguém consegue identificar? O que eu falei? Sócrates era uma pessoa o quê? Irônica. Ou seja, ele quis dizer que ele estava cagando e andando, né? Se ele ia morrer ou não. Estava nem aí, né? Nós sabemos que a Grécia, através da mitologia grega, eles acreditam em vários deuses, ou seja, eles são politeístas. Certo ou errado? Certo, né? Eles são politeístas. Então eles tinham muitas crenças em Deus. E vai ter também filósofos gregos que vão começar a pensar nessa questão da divindade, né, Ana? Que vão começar a pensar nessa questão da divindade. E o mais interessante é que, ainda filosoficamente, o segundo que nós vamos falar, que é Platão, né? Vocês sabem por que eu sou gordinho? É por causa da filosofia. Não sei porque é muito Platão na minha vida. Platão de comida. Então, Platão engorda. Platão já pensei. Uma vez eu falei isso. Você sabe quando eu fiz faculdade de Eu vi isso no piada de nerd, cara, na boa. Na Unify é uma coisa muito engraçada. 99,9% das pessoas que faziam faculdade lá já tinham feito teologia. Estavam estudando para ser padres. Então, 99,9%. Qual foi a faculdade do que? Unify, filosofia. 99,9% estavam estudando para ser padre. Eu fazia parte do 0,01%. Eu era ateu no meio de um monte de padre, né? E eu tinha que estudar filosofia. Os alunos iriam se formar padres, os professores eram padres. Pronto. Tinha você até lá. Aí o que acontecia às vezes? Eu fazia qualquer tipo de piada, todo mundo
mundo se revoltava contra mim. Toma café. Era mais ou menos o tipo velório. Né? Velório na minha família acontece dessa forma também. Então tá lá velório, metade da família evangélica e outra metade é católica. E eu ateu. Aí eu tô lá, eu sempre fico na minha, eu sento no meu canto e fico lá sentadinho, bonitinho, comportado. Aí vem uma tia minha, você vê que não sou eu que criou a confusão, são eles. Você falou das velas. Então pra gente estar isso na filmagem. Vai lá uma tia evangélica e apaga as velas. E eu lá sentado olhando. Dali um pouquinho vê o que é católico e acende as velas. Passa 10 minutos, vem o outro lá e apaga. Acende. 5 minutos depois, acende. O que é pior nessa história toda? Aí eu levanto e falo, gente, vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem dúvida se vai ou não, deixa metade acesa, metade apagar. Vira todo mundo contra mim. Vira todo mundo contra mim. Não é verdade, Flávia? Não é? Flávia sabe. É mais ou menos Ela é uma parte da evangélica. É mais ou menos essa perspectiva. Tá? Então nós temos aí o pensamento do Platão, que é muito interessante. O Platão, ele chega com o chamado mito da caverna, ou o mito da alegoria. Nós vamos estudar a fundo também mais pra frente. O mito da caverna, ele vai fazer uma alegoria toda para explicar uma única coisa, mas ele vai fazer questão de complicar. Os filósofos, eles são ótimos para fazer isso. Fazer com que ninguém entenda nada, de nada. Não é verdade? Então ocorre da seguinte forma. Ele diz que o homem está lá no fundo de uma caverna. O que se enxerga na caverna? Nada. Ou seja, o homem ignorante é aquele que não enxerga um palmo à sua distância. Ele não consegue ver o que? Na verdade, na alegoria, não é uma caverna. Ele quer dizer que o fundo de uma caverna é como se fosse a ignorância. Ou seja, você não consegue enxergar o que? A realidade da sociedade, a realidade das coisas que acontecem. Hoje nós temos um monte de gente na caverna. Tanto de gente ignorante que tem aqui no Brasil, eu acho que nós vivemos ainda na pré-história, porque tem um monte de gente na caverna. Não é verdade? Ou não? É. Verdade. Então a pessoa vai adquirindo conhecimento, fez lá o infantil. Ele andou um pouquinho e ele já começa a ver uma sombrinha. Então ele já começa a ver alguma coisa. Aí ele vai e faz o Fundamental 1. Né, Flavinha? Fundamental 1? Primeiro aninho, né? Ah, que linda! Que linda! Né? Ela já começa a enxergar as coisas, ela já começa a olhar para a mãe e falar, isso é errado. Quer ver, Flávia, você pode tomar gelo? Quer um gelinho? Quer um sorvete bem gelado? Por quê? Para da garganta, tá vendo? Olha só, ela tem mais consciência que eu. Outro dia eu comprei um gelinho para ela lá na escola, ela falou que não queria porque estava gelado. Aí eu, peraí, calma aí, o gelinho é gelado. Certo. Né? Ela pediu para esperar o quê? Tirar o gelo. Derreter, virar suco. Olha que menino esperto. Suco de chocolate. Né? Enfim, aí a pessoa faz o Fundamental 2. Se ele não tiver um professor bonito, charmoso, inteligente igual eu, O que a gente não tem, diga-se de passagem. vamos lá, ele vai permanecer na caverna. Né? Mas aí teve aula de filosofia comigo. Olha aqui. Quer ver, vamos lá, Flavinha, fala que essa aqui não está sendo a melhor aula que você já viu. Não. Tá boa a aula? Não. É claro, né? Todo mundo quer essa. Então vamos lá. Mas eu sou honesta, coitado. Deixa ela ser Deixa ela ser honesta. Então vamos lá. Aí você chega no médio, aqueles que realmente estudam, né? Porque uns continuam na caverna. E tem uns que ficam lá na caverna por vários anos. Até que fala, não, eu vou ficar por aqui mesmo para de estudar. Estende lá um colchãozinho e fica por aí. Colchãozinho, professor. Eu tinha uns professores que faziam pedagogia da vida real. Já ouviram falar de pedagogia da vida real? Não. Tinha um que falava o seguinte, eu acredito na pedagogia dos 5 dedos. O que é a pedagogia dos 5 dedos? É os 5 dedos na cara do vagabundo pra você ver se você né? Já o outro falava o seguinte, né? Eu tive um professor, juro por Deus, ele falou uma vez para um aluno assim: cara, amanhã eu vou passar embaixo da ponte, você vai estar caindo lá e eu não vou dar R$1 para você. Eita! Né? Tive um outro professor lá, o André é um moleque que veio querer ameaçar ele.
falou assim: professor, eu sei qual é o seu carro. Aí ele virou: ótimo, então começa a olhar para trás onde você vai atravessar a rua. Na verdade, são algumas pedagogias que se usam para ele. O Platão tentou usar essa para tentar explicar para o cara, só que veja bem, o cara ele explica de uma coisa tão confusa o que ele explica, que ninguém, quem é ignorante, não entende o que ele está falando. Por isso o mito da alegoria. Nós vamos entender no século XXI isso aqui. Né? Demorou 3 milênios para alguém entender o que Sócrates quis dizer, o que Platão quis dizer. E aí ele diz que você vai fazer uma faculdade, vamos dizer assim, não tinha faculdade na época, mas é só uma alegoria que eu estou usando também. Então aquele que chegava ao conhecimento extremo e saía da caverna, a primeira coisa que ele sentia era uma dor terrível. Por que uma dor terrível? Quando você olha, você fica muito tempo no escuro e você olha para a luz, o que acontece? Dói. Ou seja, ele quer dizer que a realidade é fogo. Né? É fogo. É uma criança aqui. A realidade é terrível. E nós sabemos que a realidade da vida é terrível mesmo. Não é verdade? Raciocínio. Tipo, a pessoa tá lá na caverna, o bagulho tá na frente dela, ela não tá no conseguindo. O meu avô, ele era cheio de frases. Ele dizia assim: a vida é uma cachorra muito triste. Eu acho que o meu avô era a reencarnação de Platão, porque até hoje eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Uma cachorra muito triste? Cachorra muito triste. Como assim? Não sei. Eu estudei filosofia por causa dessa frase e não entendi. Tá? Uma cachorra muito triste. É uma cachorra muito triste. Eu não entendi também. É que nem quando eu assisto O Senhor dos Anéis, eu não entendo nada. No meio da história, eu não sei se o palácio é de Waka Waka, se o cavalo é de Slumberland. Qual a religião do cara? Quem é o quê? Já não sei mais. Se é islâmico. Se o cara é elfo, é anão, se é guerreiro, né? Porque agora tem uma outra modalidade que é o guerreiro, né? Hobbit. Vocês sabem quem são os guerreiros, né? Quem são os Os guerreiros? guerreiros são aqueles guerreiros são paulinos. Respeita ele, eu gosto. Bruna, vai aparecer na filmagem e sair da sala, tá? Isso aí vai pro blog. Sua mãe vai saber que você saiu da sala. Bruna, volta aqui. Pra mexer no Vamos lá. E aí ele diz o seguinte, o Platão: aquele que consegue enxergar e ver essa realidade, ele olha para trás, para a caverna depois, e aquela mesma realidade, quando ele olha para a caverna, aquela realidade está fazendo o quê? Ele fazer o quê? Voltar. Não, voltar não, ele não vai voltar. Ele não quer voltar. Ele me disse, vai. Ele está olhando, veja só, quando ele olha para a luz, ele enxerga a realidade. A luz está lá. Quando ele vira para trás, o que ele vê? Ignorância. Todas aquelas pessoas ignorantes que estão lá. Ou seja, ele vê a torcida do Corinthians em peso lá embaixo. Não é verdade? Enfim. E a carteira vai junto, né? Essa pessoa que chega a esse estágio, né? Essa pessoa que chega a esse estágio é o filósofo. Agora vocês sentiram inveja de mim? Não, nem Aquela pessoa que chega ali no topo é o filósofo. O filósofo é o único ser na sociedade capaz de enxergar a realidade do mundo. Ele é o único ser que não é ignorante. Né? É lógico que o Platão ele faz isso e ele se coloca, ele não vai falar que o filósofo é um idiota. Né? Ele não vai falar isso, ele é filósofo, ele vai defender a sardinha dele. Então ele vai dizer que na verdade tudo isso que ele criou é para mostrar que aquelas pessoas ignorantes, elas têm que ser governadas então por quem? Muito bom. Então assim, eu vou me candidatar nas próximas eleições e vocês vão votar em mim. Eu só não fiz isso, sabe por que eu não me candidatei ainda? Porque eu sou uma pessoa honesta. Só por isso que eu não me candidatei. Claro. Como eu sou uma pessoa honesta, eu não vou me candidatar. Falo nada. Tá? Os grandes filósofos aí são aqueles que ficam sentados na mesa do bar. Isso, né? Exatamente. Filósofo. Ou seja, eu faço isso de graça, eu não sou um sofista. Vamos lá. É prática, faz parte para acordar. Bom dia! Vamos lá. E aí vocês veem que a complexidade do pensamento, já muito antes de Cristo, ali da Grécia, é intensa. Né? E aí nós temos a questão de um outro filósofo, que para mim é um dos mais interessantes dessa passagem pela Grécia, que é o Aristóteles. Tá?
O Aristóteles, ele vai parar um pouco de pensar na questão humana, parar de pensar um pouco na questão prática, na questão racional, e ele vai tentar dar um outro sentido e um outro entendimento. Ele vai querer entender a mente do homem. Ou seja, nós não conseguimos nem entender o que está fora, vai querer entender o que está dentro. É isso que Aristóteles vai fazer. Ele vai dizer, por exemplo, o Aristóteles, né, que o ser humano, ele é o único dos seres humanos que tem uma capacidade intelectual altíssima a ponto de ele ser antifísico. Ou seja, ele está além da física. E o nome que ele dá a esse pensamento é metafísica. Metafísica é aquilo que está além da física. Aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso ver. No entanto, eu posso sentir. Tá? Por exemplo, ele diz que nós temos uma atividade cerebral psíquica. Nós temos essa canalização que dá origem ao que nós chamamos de pensamento. Ele vai dizer, por exemplo, que a minha atividade cerebral, o meu funcionamento cerebral de todos os seres humanos são iguais. Todos. Né? A atividade psíquica é uma só. O cérebro, ele é igual em todas as pessoas. O que muda, na verdade, é uma coisa muito interessante, que é algo metafísico que está no cérebro, que é a questão do raciocínio e do pensamento, onde o resultado vai ser diferente. Ou seja, nós todos somos pessoas que têm a mesma capacidade, no entanto, graus de raciocínios diferentes. Essa atividade cerebral que foge daquilo que é físico, ou seja, o pensamento, é chamado de o primeiro grau do estágio metafísico. E é muito interessante. E é por isso que nós justificamos seres um diferente dos outros. Tá? Ainda dentro da questão da metafísica, ele vai falar sobre o relacionamento intercorporal, ou seja, o meu relacionamento com você. Ou seja, hoje nós estamos tendo um relacionamento aqui, intercorporal. Obrigado, hein? Pensei que eu ia entrar no relacionamento. O café eu vou cobrar, porque era para ter trazido aquela maquininha cheia de chocolate quente. Isso. Porque eu não bebo café. Tá? Café é uma droga. Aquele dia tava do suco, aí eu vou colocar. Prefiro Vamos lá. Hoje não. Mas na próxima semana eu garanto o café. Chocolate também. Tá? Vai ter uma pausa pra água. Não, nós vamos acabar logo logo. Nós já estamos chegando no final já. É assim, ó. É que eu não precisei, mas o que vocês vão ver é tudo que eu expliquei. Então deixa aqui. Ó, Guilherme e Luiz saindo. Isso aqui vai tudo pro blog, hein? Mamãe, tá filmado. Não pega a porta. Ele voltou pra sala. Não pega. Tá? Por que eu fiquei no botãozinho então? Vamos lá. Metafísica. Interessantíssima matéria. Não parece. Então hoje, já pensou quando alguém chega e aí vamos ter uma intercorporalidade? Mas o professor tá dando em cima de mim. Aí eu entro na zona da O professor tá fazendo uma proposta indecente ali comigo. Na verdade não. Mas existe um processo muito engraçado. Né? Eu sei que está próximo do dia em que todo mundo vai ser instalado um USB, onde o professor Google vai ser instalado no nosso cérebro. Né? E aí todo mundo vai ficar muito mais fácil. Como eu disse uma vez, existia um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo. O quê? Eu li esse livro quando eu estava na 4ª série. E eu nunca vou esquecer daquele livro idiota. Tá? Ele dizia o seguinte: ele ficava fazendo perguntas cretinas pra mãe dele. Mãe, por que eu chamo Marcelo e não me chamo Martelo? Ai, sério, já vi já. Já li isso. Tipo aquelas perguntas que não têm o mínimo de sentido. Eu acabei me perdendo do que eu ia falar, mas tudo bem? Por que o macaco não voa? Hã? Por que o macaco não voa? Por que o macaco não voa? Olha a vaca no fio, né? E aquelas coisas estúpidas que vocês não falam. Vaca no fio. Né? Vamos lá. Eu de poste. Voltando. A vida é um macadão molhado. Voltando. Vamos lá. Entendemos? Então vamos lá. Eu usei. Então ele diz o seguinte. Foi isso que eu falei de você. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Cada uma olhada a mais. Vamos lá? Ó, vai ficar gravado vocês atrapalhando. A vida é uma vida triste. Depois eu vou ter que editar tudo isso. Vamos lá. Então, ainda dentro da metafísica, que é algo interessantíssimo, como nós já estamos vendo, ele diz o seguinte:
né? Que todo mundo tem a sua capacidade. O Vygotsky, por exemplo, vai chamar isso de zona de desenvolvimento proximal. Zona do desenvolvimento proximal. Ou seja, não é porque você tem 12 anos de idade que você tem a capacidade de fazer coisas de 12 anos. Não é porque você tem 16 que você tem essa capacidade. Tudo tem um limite que não está relacionado à sua idade, está justificado na sua atividade cerebral. Se a minha mente tem essa capacidade, ótimo. Se não tem, eu tenho que aguardar. Não é verdade? Sim. E ele diz o seguinte: a estrutura do pensamento, ela é única. É como nossas digitais, por exemplo. Né? Tudo aquilo que eu penso só é minha capacidade. Só eu tenho essa capacidade. Né? E aquilo que eu penso não está programado. Eu não sou um robô que está pronto para responder uma resposta já pré-programada, que tem um Google instalado dentro dele, ele procura respostas, mas se você perguntar uma atividade filosófica para ele, pedir para ele pensar sobre algo, ele não vai saber fazer. Ele pode falar tudo sobre o pensar, mas ele nunca vai conseguir pensar, que é aquilo que nós conseguimos fazer. E dentro dessa atividade metafísica que ele fala, ela acontece de uma seguinte forma: a intercomunicação entre as pessoas, né? Funciona da seguinte forma: eu penso, quando eu penso, isso que eu fiz é metafísica, né? O Sócrates, ele diz: penso, logo existo, né? Mas o logo não existo. Vou pensar em academia, desisto, faço, né? Mas tudo bem. Que horas são? 8h30. São 24. Logo está acabando, tá? Que horas? Você não vai ver. 10 horas, era 8h30. Era, vai até as 9 mais ou menos. Não qualquer jeito. Calma aí. Eu tô com fome de tempo. Vamos lá, gente. Vamos lá na metafísica. Então, aquilo que eu pensei, vamos começar aí o M e o F, né? Aquilo que eu pensei é metafísico. Ele está dentro de mim e pertence unicamente a mim. Quando eu falo, o som da minha voz, isso é físico, ele reverbera dentro de uma sala. Então, eu transformei aquilo que eu pensei, né? E por mais idiotice que eu tenha pensado, é pensamento. É pensamento. E vai de acordo com a minha capacidade. Certo? Então eu transformei em físico. Quando eu transformo isso em físico, todo mundo aqui está recebendo a informação. O problema é que você vai receber essa informação através do seu ouvido. O seu ouvido vai codificar a informação que foi levada fisicamente, ele vai receber essa informação fisicamente e vai transformar isso novamente em metafísica. Ou seja, você vai pensar sobre aquilo que eu disse. Confuso, né? Mas tudo bem. Aí é que mora o problema. Quem foi que disse que aquilo que eu pensei, eu consegui justificar em palavras? Então muitas vezes aquilo que eu pensei, eu já pararam para pensar assim: nossa, eu sei, mas eu não sei explicar. Então eu tenho a capacidade de raciocinar aquilo, mas não tenho a capacidade de produzir aquilo fisicamente. Aí você pega aquela informação que eu já passei pela metade fisicamente e você vai transformar em metafísica, ou seja, você vai pensar sobre ela. O problema é que você não vai ter todo o pensamento, não vai entender tudo aquilo que eu falei. E muitas vezes você pode entender errado. Certo? Vamos usar o exemplo da aula. Eu estou pensando metafisicamente, dando a aula fisicamente, você está recebendo a aula fisicamente e transformando em metafísica. Aí você vai fazer uma prova. Daquilo que eu falei, você transformou em metafísica. Daquilo que você transformou em metafísica, agora você tem que fazer de novo. Você vai fazer uma prova, você vai transformar aquilo em físico. Você vai escrever. Daquilo que eu falei metafisicamente, transformei em físico, você recebeu fisicamente, transformou em metafísica, estudou para a prova e vai transformar aquilo novamente em físico. Aí você vai entregar a prova para mim. Aquilo que eu te ensinei metafisicamente, falei fisicamente, você recebeu fisicamente, transformou em metafísica, na prova transformou em físico, entregou fisicamente, eu vou transformar novamente em metafísica. Aquilo que você me entregou metafísico, eu vou transformar em nota. Não, pera. Não.
Você vai transformar em físico de novo. Fisicamente, você falou metafísica. Aquilo que eu transformei em metafísica, Vai transformar em eu física. vou transformar novamente em físico através da nota. Isso. Ah, tá. Isso. Só pensei. Só pensei só. Deu nota em você. Ou seja, o Platão ele resolve, o Aristóteles ele começa a piorar a situação quando ele começa a pensar o seguinte: o que é a cadeia? Cadeira. Se ninguém tivesse nunca visto uma sala de aula e tivesse entrado aqui, se ninguém nunca tivesse visto uma cadeira, nunca tivesse visto uma sala de aula, vocês iam chegar e ficar em dúvida se isso é uma mesa ou uma cadeira. Mas isso É uma mesa cadeira. No entanto, ele vai dizer, na verdade, que aquilo que existe, ele existe para servir ao meu propósito e não para aquilo que existe realmente. E por que a cadeira é cadeira? Então, por exemplo, se eu pegar uma cadeira e subir para trocar a lâmpada, ela virou uma escada, não é mais uma cadeira. No momento, No momento não é mais uma cadeira, por menos que ela sirva para aquilo. Se você tem É verdade? ela vai virar cama. Se eu atacar uma cadeira em alguém, ela vira uma arma. É verdade. Agora, ele vai dizer que existe a metafísica das coisas. Antes de virar a cadeira, essa cadeira precisou ser pensada. Então eu pensei na cadeira e eu construí a cadeira. Mas eu nunca vou conseguir fazer uma cadeira igual a cadeira que eu pensei. Porque a cadeira que você pensou era muito melhor. Jesus! Porque a cadeira que eu pensei era uma cadeira perfeita. Meu Deus! Né? Isso piora, né? Ainda, pra você ver, melhorou daquele que pensava que o céu era um rio até chegar no Aristóteles, o negócio melhorou muito, né? E o Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que isso acontece também com os sentimentos. O amor, por exemplo, não existe, pessoal. Quando alguém disser pra você o seguinte: sem você eu não vivo. Mentira. Não acredite nesse papo furado. Não acredito! Eu só sabia que você foi. Essa pessoa só está tentando ter más intenções com você. Nossa, Tá? Por exemplo, eu não vivo. Por exemplo, se eu disser que eu não vivo sem a professora Franciele. Eu não vivo. Vamos lá, eu não vivo sem oxigênio. Se eu parar de respirar, eu não vivo realmente. Mostra esse vídeo pra ela. Eu não vivo, por exemplo, realmente não vivo, sem água. Mas sem a outra pessoa, a não ser que ela me sustente, né? Aí sim eu posso dizer, essa pessoa me sustenta, eu não vivo sem ela. Então, na verdade, isso me faz um sanguessuga, né? Aquela que vive da água dos outros, né? Que vive sugando o sangue de uma pessoa. Não é verdade? Então ele vai dizer o seguinte: o amor, ele também não existe. O que é o amor? Um sentimento. O amor, ele é um sentimento na qual ninguém pode explicar, porque ninguém ama igual. Então quando alguém disser pra você assim: Eu te amo desse. eu amo até o infinito 2 vezes. Nossa! Gente, ninguém pode. Ele tá desesperado, Se alguém hein? virar pra você e falar assim: você nem imagina o tamanho do meu amor, você fala pra ela assim: então deita aqui na mesa que eu vou serrar você e vou procurar no coração. Só porque onde que fica o amor? Fica no coração. Na cabeça. Você sabe por quê? Porque todo tipo de sentimento, existe um órgão que canaliza isso para bombear para o cérebro criar um certo tipo de medicamento. Por exemplo, quando você está com medo, seu coração não fica acelerado? Não. Ela manda informações para o cérebro. Ela manda informações para o cérebro criar uma substância chamada o quê? Adrenalina. A adrenalina faz com que você resista mais. Quando você está sentindo dor, né? E a dor é um estímulo também, ela estimula o cérebro a produzir o quê? Raiva e querer dar um soco. Não, uma outra substância. Não é? Correr. Morfina. O nosso cérebro produz morfina, só que de uma forma diferente, da forma necessária. Da forma necessária para induzir a você a não sentir dor. Por isso que muitas vezes as pessoas elas precisam ter uma dose a mais de morfina quando estão doentes, porque o cérebro já não consegue mais
liberar as substâncias. Eu recebi a morfina, era muito Tá? triste. É exatamente assim. Por exemplo, quando vocês estiverem tendo aula de ciências, tá? Não. Não. E a professora começar a falar do ciclo da vida. O ciclo da vida é: o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Está errado. Metafisicamente, Está errado. metafisicamente é assim: o homem nasce, cresce, fica bobo, se apaixona, casa, tem filhos, aí ele quer morrer. Pelo nada. Depois que nascem os filhos, ele quer morrer. Ele já não aguenta mais. Pesquisas lá de Harvard comprovam que um relacionamento. Vamos lá. Comprovam que um relacionamento, vamos lá, o homem sempre morre primeiro que a mulher. Vocês sabem por quê? É porque ele quer. Ele já não aguenta mais. É isso que tem menos Então, quando alguém disser pra você que o sentimento que ele tem é maior, não existe isso. O amor, ele não pode ser comparável. Então, dentro de um relacionamento, nós nunca vamos saber quem realmente ama mais que o outro. É impossível. Até porque a explicação do que é o amor depende da forma com que você vê o amor. Tipo, o amor não se mede. Tipo, não tem como amar alguém mais Isso. ou menos. O amor Ou você não se ama ou mede. você não ama. O amor ou é não 100% ou 0%. explica o amor apenas. Vamos lá, olha que bonito isso. O amor não se mede, o amor não se explica, o amor apenas se sente. E cada um sabe o tamanho do seu sentimento. Né? Ai, que Mas ninguém morre por amor. Com esse papinho você continua Chega na lá no médico friendzone. e o médico fala: qual que é a sua doença? Ela está sofrendo por um amor não correspondido. Qual é? Sem remédio. Né? O meu amor é eterno. Cara, a gente é uma criança no ambiente. Tá filmando. Tá bom. Deia. Ó, que horas são agora? Deia. Vamos lá. 8 minutos. Marcos, por favor. Bom, e não é somente o amor que o Aristóteles vai dizer. Vamos lá, gente, por favor. Não é somente o amor que o Aristóteles vai dizer, né, que é aquilo que não existe. O amor, ele existe. No entanto, o que é pior na metafísica sentimental é que algo que não existe, como por exemplo o amor, ele te ataca fisicamente. A pessoa sente dor, né? Ela sofre por amor. O Renato Russo disse uma coisa muito interessante, que é o seguinte: eu acho que vocês nunca viram isso, então eu vou perguntar para vocês: aqui alguém já sofreu por amor? Há uns 10 minutos. Ai, eu já ouvi essa. Levanta a mão aqui quem já sofreu por amor. Eu já ouvi. Entra aí, seus cigarros. Você vai falar. Você vai falar que é amor verdadeiro. Então o amor não era verdadeiro. Porque se o amor é verdadeiro, ele não traz dor. Ah, Sabia que você ia falar isso. Eu também sabia. isso é papo de friendzone, hein? Não é verdade? Vamos lá. Perdi R$2, Miss. Até porque Vai falar que eu só como amigo? Eu já entendi. Eu só acho que essa aula de filosofia. Eu também, é só dois alunos. Eu também. Não vou falar, mas. Perdi 2 pontos falando disso. não entendi. Eu só acho que essa aula de filosofia deveria ficar só 2 alunos. Por quê? Não, nada não. Você não é nada. Porque essas pessoas já sabem. Vamos lá. Só pra gente começar a finalizar aqui, né? Só pra gente começar a finalizar. Até pra terminar essa questão do amor, vamos lá. Até pra terminar essa questão do amor, o amor, ele é diferente. As concepções, elas são diferentes entre o homem e a mulher. Não é verdade? Mas enrolar meu fone aqui. Basta a gente analisar isso que eu estou falando na questão do casamento. O casamento é um momento muito mais importante para a mulher do que para o homem. Até para mostrar que o homem é diferente da mulher, então o homem e a mulher, eles nunca vão se amar de uma maneira completa e igual. Até porque o homem pensa diferente. A mulher, ela realmente quer casar, né? O homem não, né? O homem, ele quer desfrutar de outras coisas, nós sabemos muito bem disso, né? Bom, até pra gente chegar nessa discussão, é por isso que durante o casamento é muito mais legal para a mulher do que para o homem. Não é à toa que a mulher usa o quê? Uma roupa branca, que é sinônimo da felicidade, da paz. E
E o homem usa o preto, que é o sinônimo do luto. Né? E é por isso que às vezes o homem não quer entrar na igreja também. Aquela E é parada. por isso que o homem entra primeiro. Porque se a mulher tivesse que ficar esperando o altar, meu, metade dos casamentos não iam acontecer. É verdade. É verdade. Isso então, Você vai ser apedrejado, professor. então essa é uma questão que é realidade. A Franciele vai O homem não vê igual o casamento, né? Não vê da mesma importância, né? Por exemplo, eu vou me casar dia 30 de novembro de 2014, está sendo gravado. Sério? Ah, nossa, aí. Tá? Então vocês têm provas, tá gravando ainda, Marcos? Tá, Falta pera aí. quanto pra acabar aí? 38 minutos. Dá. Bom, então assim, primeira coisa, eu como professor de História e Filosofia, eu não acredito em vida após o casamento. Porra, profra. Não existe vida após o casamento. Você fica em estado vegetativo. Você fica lá no estado vegetativo. Vai ter greve, hein? Vai ter greve. Ó, e outra coisa, pra você Vai ver ter como não há greve, vai ter confiança entre apoiar. as pessoas, não há confiança entre os casais. Para comprovar que eu estou casando, eu preciso assinar um documento e eu preciso usar uma aliança. Ou seja, aquilo vai provar que realmente eu amo alguém. Aquilo realmente é um sinônimo de amor? Não. Né? E aí eu não sei se eu já contei para vocês, mas a gente está nessa questão de indecoração. Nós já estamos chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Tá, tchau. Tá. De 1 a 3, qual foi a nota? De 1 a 10? De 1 a 3. Um ano que eu vou receber. De 1 a 3. Eu vou 8. Vamos lá. Quem daria uma nota 7? Posso deixar eu botar aqui agora? Posso? Não. Quem daria uma nota 7 pra aula? 7? Obrigado, Flavinha. Mais uma série. Quem daria uma nota 8? Eu daria 9,5. 10? Obrigado. Isso significa que vocês vão voltar, né? Isso. Ótimo. Quem falou? Vamos lá. Eu só não gostei Então, porque só- você me chamou pra sentar Só pra aqui finalizar. pra Só usar pra o slide não finalizar. nada. Vamos lá. Só pra finalizar, porque já tem pai chegando, e deixar isso registrado também. Olha o novo tópico. A questão, vamos lá, a questão do casamento. Nós somos na decoradora e são preocupações inúteis, pelo menos para o homem. Aí chega na decoradora, a decoradora me oferece uma flor. Ela fala o seguinte: o que você acha, pra mim? O que você acha de tulipas brancas para enfrentar a igreja? Gente, o cara que quer casar com tulipas brancas, ele sonhou desde criança em sonhar com tulipas brancas, acredita, ele não vai casar com uma mulher. Acredita nisso. Isso é verdade. Então assim, isso tudo que eu falei só prova que o Aristóteles ele está certo, ele está certíssimo quando ele diz que os sentimentos eles são relativos. O sentimento ele não existe como você ver como é, né? E aí ele vai terminar, só para a gente finalizar, falando sobre a metafísica de Deus, né? Porque o Aristóteles ele acredita em Deus e ele vai dizer que Deus ele é metafísico. Ou seja, Deus é algo que nós não podemos ver e ele só existe para quem? O que é preciso então para Deus existir? Alguém acreditar nele. Sem as pessoas acreditarem em Deus, Deus não existe. Ele é um fruto da nossa necessidade de algo. A fé é assim. A fé também é algo que você não precisa ver para acreditar. O amor, você não precisa ver para acreditar. E mesmo assim o amor não existe? Se o amor existe, mesmo sem a gente conseguir provar a existência dele, Deus existe? Sim ou não? Vamos lá. Olha só. O amor. Eu consigo provar o amor? Não. Mas eu sinto o amor, não sinto? Como é que eu sinto algo que eu não vejo, que não existe? Então se não existe, mas eu sinto, existe? Então Deus eu também não vejo. Mas isso. Mas assim, o vento é que a gente não vê. O vento, mas o vento ele é físico. Você não vê as partículas de ar, mas as partículas de ar existem. Você sente. Ah, o Gustavo tentando defender a A igreja. partir da próxima aula, vamos lá, a partir da próxima aula nós vamos começar a ter mais discussões do que palestras. Então eu já vou trazer temas para a gente discutir em sala de aula. Então eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado.